Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente. Com técnicas de cozinha, dicas de empreendedorismo e conteúdos especiais sobre gastronomia. Vamos começar! E aí, Areta, como é que foi seu final de semana? Foi ótimo, mas minha casa parecia um hotel. Veio um amigo de Recife, uma amiga do Rio, tinha até amiga de Buenos Aires, todo mundo para turistar em São Paulo. E onde você levou esse povo todo? Então, cada um queria ir para um lugar diferente. Um queria ir no museu, outra queria fazer compras, mas teve algo que todo mundo concordou na hora de comer. Sabe o quê? Pizza. Ah, e não é por acaso. São Paulo tem uma das melhores pizzas do mundo. É o nosso orgulho mesmo. Até a gente que mora aqui fica maravilhado com as pizzas. E será que é possível fazer uma pizza em casa tão gostosa quanto a da pizzaria? Olha, Félix, eu acho que a gente precisa praticar bastante até conseguir. Vamos perguntar para o Nicolas Ferreira, docente do Senac, que sabe tudo de cozinha. Dá para fazer uma pizza caseira boa? Oi, Areta. Oi, Félix. Tudo bem com vocês? Então, dá para fazer sim uma pizza tão boa. Você tem que ter um cuidado com alguns ingredientes que vão trazer esse ser boa ou ser ruim. Vocês precisam ter alguns cuidados com técnicas, com procedimentos que vão ser cruciais para um resultado final do seu produto. Entre eles é a escolha de uma boa farinha, um tomate maduro. Hoje nós vamos preparar nossa massa com um polish, né? Esse pré-fermento que agrega bastante valor dentro da nossa pizza, tanto no sabor, no aroma, como na textura. E vamos, como cobertura, fazer uma pizza doce, utilizando uma banana e vamos fazer um caramelo para ela. Vamos também preparar uma pizza de calabresa especial, com uma cobertura onde nós vamos flambar um pouco de calabresa, saltear ela e usar um pouquinho de erva doce. Uma das pizzas aí mais vendidas na cidade de São Paulo. Vejam agora as receitas de pizza com a massa, o molho e diferentes coberturas com o docente Nicolas. Para preparar a nossa pizza nós optamos por fazer um polish, né? E esse polish, como eu disse, é um pré-fermento, que ele deve ser feito com antecedência, de preferência umas 12 horas de fermentação, numa temperatura mais baixa, para que os aromas se desenvolvam e que a gente consiga algum ganho na qualidade final da massa da nossa pizza. Polish? Eu não conhecia, você já tinha ouvido falar? Nunca, mas parece que é super importante para o resultado final. Então aqui eu tenho 250 gramas de farinha, também tenho 250 ml de água e 2 gramas de fermento, esse fermento biológico fresco, tá? Então aqui nós vamos começar com a farinha. Coloca ela num bowl maior. Lembra que esse produto vai ser armazenado aqui dentro, então ele vai fermentar. Então eu preciso ter um espaço para que ele possa fermentar adequadamente. Então aqui eu vou colocar nosso fermento biológico. Eu já vou desmanchar ele um pouquinho com a farinha para facilitar essa homogeneização e para que a fermentação comece a ocorrer, tá? Então homogeneizei ele, esmaguei bem, é pouquinho fermento mesmo. E aí vou adicionar a água e vou homogeneizar, pode ser com as mãos, pode ser com a espátula. E vamos cobrir ele para evitar que seque, né? Eu não quero que fique uma crosta seca em cima da minha massa. Muito bem. Então aqui nós temos nosso polish já pronto, então nós fizemos com antecedência para otimizar o nosso tempo. Nós temos aqui mais farinha, 00 no caso. Nós temos sal, açúcar, mais um pouquinho de fermento biológico, no caso, mais uma vez, o fresco. Aqui nós temos um pouco de azeite também, que contempla a massa, e a água na medida adequada. Lembrando que a água, ela é um elemento dos ingredientes que precisa sempre ser ajustada de acordo com o tipo de farinha que você está utilizando. Então, vamos usar um bowl, vamos usar o gancho da batedeira. Temos aqui
a medição já correta da farinha, aqui nós temos o polish. Vocês podem perceber que ele tem uma certa elasticidade, ele já tem também umas bolhas formadas. Aqui eu vou colocar o açúcar, que pode ser colocado diretamente no fermento, o sal, o fermento, que é esse complemento que vai agregar valor, e vou segurar o azeite de oliva, né? Porque ele pode prejudicar um pouco a formação do glúten dessa massa. Então aqui nós temos essa mistura, vou colocar aqui na batedeira primeiro, começar a homogeneizar lentamente. Se você começar muito rápido, vai espalhar a farinha para todo lado, então tenha esse cuidado no primeiro momento. Já vou adicionar a água. A partir do momento que eu tenho uma massa que já se formou, né, que eu tenho uma bola homogênea, eu já posso considerar a inserção do lipídio, no caso, o azeite de oliva extra virgem. Então, eu vou voltar ela aqui para baixo e vou começar com metade da proporção de azeite que eu tenho. Essa massa, quando você adiciona o azeite, a tendência é ela girar um pouco mais livre no bowl da batedeira, né? Você pode sempre, se você não está vendo efetividade na mistura, adicionar um pequeno punhadinho de farinha só para garantir que essa massa não fique girando em falso, por exemplo. Então eu vou adicionar o resto do azeite. Já temos aí então um batimento completo. Podemos pegar essa massa, já reservar ela, porque toda a massa batida, ela tá ali no desenvolvimento do glúten, ela acaba ficando estressada. Então a gente precisa ter o cuidado em fazer o descanso antes de começar o porcionamento e modelagem. Olha aí, Areto, identifiquei com a massa. A gente tem que dar uma descansada para não estressar, hein? O estresse não tá poupando nem a comida, Félix. Aqui eu já untei a nossa assadeira com um pouco de azeite, mas poderia ser outro produto, ou ainda assim um pouquinho de farinha. Vou deixar ela descansando por volta de 15 a 20 minutos. Esse descanso ele não precisa ser num ambiente quente, ele de preferência tem que ser num ambiente com uma temperatura mais amena. Dependendo do tempo que você quiser usar esse produto, pode ser até na geladeira, mas sempre coberta, para evitar o ressecamento da superfície e, consequentemente, a estética dela no final não ficar tão interessante, toda craquelada. Então, agora nós vamos cobrir ela. Você pode colocar na superfície dela um pouco de farinha para evitar que essa superfície cole no plástico que você estiver usando. Então, nós vamos agora preparar uma das possibilidades de molho, né? A maioria das pizzas leva um molho de tomate. Esse molho, muitas pessoas utilizam um molho cozido, né? No nosso caso, nós vamos utilizar um tomate cru. Um molho bom é um molho que tem um tomate no seu ponto de maturação. Sabe aquele tomate que no dia seguinte ele estraga? Então esse é o melhor tomate com o seu melhor ponto de maturação. Então a gente tem tomate italiano, a gente tem também um pouquinho de orégano fresco e um pouquinho de manjericão fresco, né, o basílico, e também um pouco de azeite que a gente vai mensurar de acordo com a nossa vontade aqui. Então, basicamente, nós vamos usar o ralo grosso do ralador. Vamos pegar o tomate já previamente higienizado, vamos ralar ele, lembrando que essa parte fica para cima, essa parte do umbigo do tomate. A gente vai posicionar aqui nosso ralador e garantir que no final fique a maior quantidade de pele que for possível na mão. Aí, ó, tem que fazer com atenção, viu? Pra não machucar a mão, não ralar a mão, é só o tomate mesmo. Parem antes de começar a ralar toda a sua pele. Aí vocês vão perceber que grande parte da pele fica aqui no tomate e aí vocês vão reservar ele, não precisa usar. Então aqui eu vou fazer uma unidade mesmo, depois a gente, se precisar, faz mais. Então vou picar um pouco o nosso manjericão. Vou colocar também um pouquinho desse orégano fresco, que já estava aqui misturado. Um pouquinho de azeite, homogeneizar aqui essa mistura e temos um excelente molho
para acompanhar nossas pizzas. Muito bem, então vamos preparar uma pizza de calabresa especial e a gente vai trazer algum diferencial para o nosso preparo, fazendo o quê? Flambando ela, né, salteando um pouco essa calabresa, depois flambando e adicionando um pouquinho de erva doce. Primeira etapa é, como essa saltese tende a colar um pouquinho, mesmo a calabresa sendo gordurosa, é colocar só um pouquinho de azeite, mesmo com o intuito de não colar e facilitar o trabalho, esse processo de saltear, tá? Então vamos ligar aqui a frigideira, aumentar esse fogo, já vou colocar a calabresa, aos poucos ele vai aquecendo. Uma etapa importante é a dosagem dessa erva doce. Lembra que é apenas um aroma, então tenha esse cuidado. Lembra que você vai colocar essa calabresa depois num forno a 300 graus, 350 graus. Então, você não quer dar muita coloração nesse momento. Você quer só começar um aquecimento, soltar o aroma da sua erva doce e aí fazer o processo de flambar, tá? Não precisa estar no fogo muito alto, você só precisa ter calor na frigideira, tá? Tira ela do fogo para ter mais segurança, coloque ela num cantinho e aí vocês vão ver que vai pegar fogo só de colocar aqui do lado. Depois a gente acrescenta ainda uma cebola roxa curada, onde a gente misturou um pouquinho de cebola em julienne, aquelas tirinhas fininhas, com um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar e deixa ela dar aquela sourada e então a gente usa na composição da cobertura da nossa pizza. Sourar é basicamente, com a ajuda do sal e do açúcar, fazer com que ela solte um pouco dessa umidade que ela tem e, consequentemente, perca um pouco da picância, né, que a cebola pode vir a ter. Pronto. Aqui é só verter ela e deixar ela esfriar. Nicolas, nós estamos adorando. Mas explica uma coisa pra gente. Por que você utiliza azeite na massa da pizza? O azeite, ele é um elemento que entra aí na categoria dos lipídios e que ele traz muitas vezes maciez. Quando esse produto ele pode ser portador de aroma, de sabor, ele vai também transferir esses aromas e sabores para sua massa. Então o azeite, além de trazer maciez para sua massa, ele pode proporcionar um aroma e um sabor especial. Fala a verdade, você já deve estar cheio de vontade de botar a mão na massa e testar essas receitas de pizza do Nicolas. Calma que no próximo bloco tem mais. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. O docente Nicolas ensina a preparar todas as etapas da pizza. Vamos conferir agora a parte final da receita. É com você, Nicolas. Então aqui eu tenho alguns ingredientes importantes da cobertura da pizza de banana caramelada. O primeiro dele é água, que vai ser colocado aqui na panela ou na sotese, dependendo do que você tiver disponível, para fazer um caramelo, o qual a gente vai juntar com açúcar. Você pode usar outro tipo de açúcar se quiser. Não fique misturando muito esse açúcar a ponto de sujar a lateral da panela, tá? Porque essa lateral, ela às vezes pode cristalizar e mudar a estrutura do seu caramelo, deixando ele todo cristalizado. Então, só faça com que essa água desmanche esse açúcar, fogo baixo, sempre atento para que a coloração desse caramelo vá se tornando lentamente mais amarelinho, entrando na coloração do guaraná, antes de chegar naquele caramelo escuro que às vezes a gente consegue, tá? Então, aqui eu tenho a banana já cortada, não corte ela muito fina, senão acaba se tornando como um doce de banana, né? Não é um problema, mas eu acho interessante ter o visual das rodelas da banana. Aqui nós temos também manteiga,
creme de leite fresco, esse é um importante ingrediente e tem que ser o fresco, que é aquele que tem 35% de gordura em média. Aqui nós temos um aromático, o cardamomo, ele vem numa baga, né? E essa baga, ela tem umas sementinhas aqui dentro. Vocês podem perceber que quando abre ela, cai algumas pequenas sementes. Aqui eu já tenho ele moído, né? Você pode esmagar ele com a lateral da faca, você pode dar uma picada nele também, usando uma faca bem afiada, ou ainda pode fazer o uso de um pilão. Vamos aqui aguardando até atingir a temperatura adequada, então se você estiver trabalhando com termômetro 130, 140 graus, ou visualmente vocês vão se atentar a uma coloração que se assemelha a um guaraná. Então, ó, aqui na lateral a gente já começa a ver, percebam que mesmo eu tirando do fogo, eu ainda continuo com um ganho de coloração aqui. Então, atingiu esse ponto, vamos colocar a manteiga. Isso vai fazer com que a temperatura já dê uma baixada. Eu já vou começar a diluir esse açúcar. Homogeneizei a manteiga. Agora eu vou entrar com o meu creme de leite fresco. Agora eu já tenho condições aqui para inserir a banana. Cuidado com esse produto, porque ele é muito quente, ele causa queimaduras até de 3º grau. Então não brinca com o caramelo, não pensa em experimentar ele apenas com as mãos, espere ele esfriar para trabalhar com ele. Ah, olha isso aí, tem que esperar esfriar. Aí eu posso falar por experiência própria, porque uma vez eu fui manipular o caramelo ainda quente, o quê? Me queimei. Você pode já entrar com a sua especiaria, que no caso a gente optou pelo cardamomo. Já coloca ela bem espalhado para facilitar a homogeneização. Vou cozinhar essa banana até ela começar alguns pedaços desmancharem, começar a formar uma mistura aí um pouco mais cremosa. Já vou adicionar aqui o meu conhaque. E aí temos nossa cobertura de banana caramelada. Então aqui nós temos a nossa massa que foi para descansar. Eventualmente vai ganhar um pouco de volume porque ela está num processo de fermentação. É importante que essas massas estejam porcionadas para você ter uma padronização e harmonia de massa e cobertura. Vou usar uma espátula do padeiro, dessas flexíveis. Não fica rasgando a massa quando for porcionar. Faça cortes secos nela, tenta acertar o padrão do peso dela. No caso, escolhemos porções de 350 gramas, mas pode ser feito outras medidas, né? Observem que eu estou colocando as partes que eu vou adicionando para chegar no peso que eu quero, eu coloco embaixo, porque eu sempre vou privilegiar uma superfície lisa na minha modelagem. Essa superfície lisa vai impactar na estética final do meu produto. Uma etapa muito importante do processo de preparo de uma pizza é o boleamento, o porcionamento seguido de um boleamento, né? Então você vai pegar sempre essa massa, privilegiar a superfície mais lisa sempre para cima, porque ela vai te dar uma característica de beleza, principalmente na superfície. A ideia é trazer essas laterais para baixo, para que elas se unam lá embaixo, tendo então todas as laterais arredondadas. Eu posso fazer nesse primeiro momento aqui na mão, mas também posso colocar sobre a bancada e colar essas beiradas. Então, tendo o fundo dela sempre bem colado, as laterais de maneira uniforme arredondadas, você pode ter então um produto final bem aparentado. Então, sempre tenham esse cuidado. E aí você vai colocar ela para descansar numa superfície espaçada umas das outras. Sempre importante também, depois de boleado, agora a gente vai levar ela para fermentar um pouco, cobrir. Muito bem, então nós temos aqui nossa massa que já foi porcionada e passou por um tempo de fermentação. Vocês podem ver que ela já ganhou um volume.
Para fazer a abertura dessa massa, nós vamos precisar de alguns acessórios, entre eles o rolo. Temos um pouco de farinha para colocar sobre a bancada e vamos usar também essa esteirinha que nos ajuda a transportar essa massa, sempre lembrando que só vou descobrir ela assim que eu estiver pronto para usar. Então, minha massa não colou, estava com uma superfície bem untada. Vou jogar aqui um pouquinho de farinha. E você pode, a partir do centro, já fazer uma leve pressão e ir abrindo o formato de disco, né? Aqui eu começo sempre abrindo um pouco com as mãos e garantindo que essa borda fique arredondada. Então eu não vou matar a borda logo de começo. Eu vou aos poucos abrindo ela um pouquinho. Vejam que essa massa ela aguenta ser aberta com as mãos também. E eu posso dar continuidade com o rolo para ter uma agilidade maior, para ser mais fácil. E aí eu sempre vou respeitar uma regrinha, começando do meio e partindo para as pontas, fazendo um movimento de cruz e depois um movimento de X. Vou abrir uma com o rolo e a outra eu vou abrir com as mãos. Você tem rolo em casa para abrir a pizza? Olha, eu tenho que procurar na bagunça. Hein? Ah, lá em casa eu tenho. Vamos fazer lá em casa então. Fechou. Aqui eu tenho um disco aberto quase que no diâmetro desse meu acessório. Então eu posso trazer ele para cá. Para fazer as pizzas doces, a gente precisa ter o cuidado porque a maioria das coberturas tem açúcar. E o açúcar, durante o processo de cocção, num forno a 250 graus, que seja 200, ele tende a caramelizar com muita rapidez. Então, em detrimento da cobertura doce, a gente faz a pré-cocção da massa, abrindo ela e fazendo pequenos furos na parte central da massa, porque é a parte central que eu não quero que ela suba, né? Então, essa é a nossa primeira, que vai ser pré-assada. A segunda massa, podemos fazer a abertura dela direto na mão. Então, vou usar a superfície aqui, vou enfarinhar ela um pouquinho mais. Muito bem, então temos aqui a nossa massa já aberta, temos as coberturas que vão fazer parte dessa pizza. Então, para nossa pizza de calabresa especial aqui, nós temos um molho de tomate fresco, temos aqui um pouquinho de mussarela, um pouquinho de parmesão, temos também aquela cebola que deu uma sourada, né, que ficamos curando ela com sal e com açúcar, e a calabresa. Nós vamos utilizar um pouco desse molho. Vou deixar o parmesão para colocar por cima, que o parmesão é um queijo que ele ganha coloração rapidamente também. Ah, Areta, pra mim tem que ter muito queijo. Quanto mais queijo, melhor. Não, mas nessa regra pra mim é ao contrário, porque na calabresa é só calabresa mesmo, sem o queijo. Não sei não. Vou terminar então com o parmesão. Aqui nós temos a nossa organização prévia, né? Nosso mise en place. Nós vamos usar a massa já pré-assada. Nós vamos optar aqui por uma cobertura que vai queijo mussarela e a nossa banana caramelada. Eu vou colocar uns pontos de doce de leite e depois que sair, se for conveniente, a gente coloca mais. Aqui já tenho a pizza com toda a cobertura necessária e eu vou levar ela para assar num forno especial que a gente tem, que é um forno lastro, e que vai favorecer aí um ganho de crocância dentro de uma cocção super breve. Nicolas,
nós adoramos e já estamos aqui, ó, com água na boca. Mas explica uma coisa pra gente. Quem não tem o forno adequado para assar pizza, faz o quê? Uma das estratégias para suprir uma necessidade de um forno que não atinge tanta temperatura, né, é colocar a pedra que vai servir como lastro. Mas uma outra alternativa que a gente pode pensar é na possibilidade de pré-cocção das massas. Então, se eu for fazer a cocção dessa massa com uma cobertura, consequentemente essa cobertura vai passar um pouco de umidade para minha massa. Então, muitas vezes, quando o meu forno ele tem uma dificuldade grande de atingir temperaturas mais altas, minimamente aí 200, 250 graus, eu às vezes opto por utilizar a estratégia da pré-cocção da massa. Olha aqui nossas pizzas depois de assadas. Vocês podem ver que não tem nem muita diferença dessa que foi pré-assada. Temos aí resultados bem positivos. Então agora nós vamos provar as pizzas, mas antes disso vamos finalizar elas. E aqui eu tenho, para finalizar a pizza de calabresa, um pouquinho de um azeite aromatizado, então um azeite extra virgem, de boa qualidade. Você pode colocar alguma erva, um alecrim, um tomilho. Eu particularmente gosto do tomilho, coloquei um pouquinho dele. Ou ainda a gente pode fazer uso de um pesto. Eu vou colocar aqui um pouquinho dele primeiro. Se você colocar o pesto, não faz muito necessário colocar o nosso azeite aromatizado. Aqui na pizza de banana caramelada, eu vou colocar um pouquinho de canela, só para dar um aroma. E lógico, eu vou colocar um pouquinho mais de doce de leite, só para dar um ajuste na doçura dela, né? Então vou começar degustando a salgada para seguir a sequência, né? Muito bom. Eu gosto particularmente de escolher bem a calabresa, porque algumas são muito salgadas, outras parece mais uma salsicha do que uma linguiça. Depois da nossa pizza salgada, vamos provar a pizza de banana caramelada. Vocês tinham perguntado se era possível fazer uma pizza boa em casa. Aqui está o resultado que a gente pode chegar pensando nessas variáveis e espero que vocês possam reproduzir dessa mesma maneira. Um abraço, pessoal de casa, Areta, Félix. Até a próxima. Tchau, Nicolas, e muito obrigado por hoje. Tchau, tchau, nós adoramos as receitas. Responde uma coisa pra mim, Areta. Tem alguma coisa na vida que não fique ainda melhor com pizza? Eu não consigo imaginar, não. E se você quiser aprender mais receitas como essas e conteúdos especiais de gastronomia, siga com a gente nos próximos episódios de Gastronomia e Alimentação, Aprendendo com o Senac. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.